Salve, salve, nação rubro-negra! Pois é, Mengão leva gol no fim e fica no empate com o Madureira pela segunda rodada do Campeonato Carioca de 2025. O empate bem digesto, já que esse pênalti marcado para o Madureira no final da partida é algo que beira o absurdo. Somente os integrantes da cabine do VAR, aqueles cidadãos, aqueles abençoados que conseguiram enxergar pênalti num lance que nem as câmeras do VAR deram 100% de clareza de que possa ter havido alguma infração no lance. Mas tivemos pontos positivos. Para um jogo que parecia que seria tão horrível quanto foi o primeiro, e o primeiro tempo mostrou isso, um jogo muito ruim por parte do Flamengo, o nível técnico horroroso, o mesmo problema com as bolas longas excessivas, melhorou a partir dos 15 do primeiro tempo, mas apenas com pequenos lampejos, principalmente pelo lado do Zé Wellington, que fez um bom primeiro tempo, tentando apoiar e fez duas boas jogadas que poderiam ter sido finalizadas em gol, mas um primeiro tempo horroroso, deprimente. Parecia que o Flamengo terminaria como terminou o jogo anterior. Levando em conta que é um time basicamente formado por garotos da base em início de temporada, é claro que as críticas ficam para os jogadores experientes desse elenco, que no caso, Carlinhos, Pablo e o Lohan. O Carlinhos deu um chute no início do jogo e só. Mal pega na bola, mal faz pivô. Infelizmente, é um jogador que não deu certo com a camisa do Flamengo. Eu torço para todo jogador do Flamengo dar certo, mas a crítica ela tem que ser feita quando isso não acontece, e é o caso do Carlinhos. Não é à toa que ele sequer foi para pré-temporada nos Estados Unidos com o time principal. Já está mais do que claro que para o planejamento do Felipe Luiz, ele não conta mais com o Carlinhos e agora é torcer para o Juninho fazer uma boa temporada com a camisa do Flamengo. Ao contrário do que vimos no primeiro tempo, o segundo tempo do Flamengo foi muito bom. O Flamengo foi avassalador. Não teve muitas chances claras, mas teve muito volume. Volume de jogo suficiente para a gente ter esperança, torcer e saber que seria questão de tempo para o Flamengo fazer o gol. E foi o que aconteceu. Numa boa jogada, inclusive, do Ryan Lucas, não jogou bem, que não fez um jogo primoroso, mas foi participativo no lance do gol, com uma bela jogada e uma bela enfiada, que gerou o rebote para o Thiaguinho, que inclusive foi o jogador do Flamengo que fez o gol no Nova Iguaçu no ano passado, nesse mesmo estádio Amigão, lá em Campina Grande, na Paraíba. Outro destaque do time no segundo tempo foi o Daniel Sales, assim como o Zé Wellington também. Até porque o Flamengo teve uma mudança de postura no segundo tempo. Parou com as bolas longas e começou a apostar mais nos seus dois laterais, tanto o Zé Wellington quanto o Daniel Sales, o que permitiu que o Flamengo criasse mais jogadas pela linha de fundo, que era por onde era possível criar as jogadas, já que o Madureira fazia um jogo muito centralizado, estacionando um ônibus na frente da área. Não que o Madureira tivesse jogado retrancado, mas a forma como eles se colocavam dentro de campo era fechando o meio, muito para evitar que o Lohan pudesse criar as jogadas para o time do Flamengo. Graças a Deus, nosso técnico conseguiu enxergar isso e começou a utilizar mais as laterais de campo, o que deu muita oportunidade para os nossos dois laterais criarem diversas jogadas e mostrar suas qualidades, já que os dois jogadores são muito bons, tanto o Zé Wellington quanto o Daniel Sales. E o jogo, que parecia tranquilo, com o Flamengo, se não estava controlando as ações, também não estava permitindo que o Madureira ficasse muito assanhado, tentando o gol de empate. Estava neutralizando bem no contra-ataque, até que o juizão resolveu dar uma ajudinha para o Madureira, num pênalti completamente absurdo, inexistente. Eu não vi absolutamente nada no lance e somente o VAR
somente aqueles cidadãos lá na cabine do VAR conseguiram enxergar algum tipo de infração dentro da área, principalmente com as câmeras que estavam disponíveis. Você olha as câmeras que poderiam elucidar qualquer dúvida a respeito do lance estavam muito longe. Então, as que estavam perto não deram a clareza necessária para o juiz confirmar o pênalti. E eu acho que nessa hora. E aí o juizão quis aparecer, quis ajudar o time pequeno, talvez para dar um pouco mais de emoção na partida, que realmente não estava vistosa o suficiente, não estava emocionante o suficiente. O juizão foi lá e marcou um pênalti para o Madureira, uma boa cobrança do Marcelo, inclusive. E é isso, e acabou que o time do Flamengo terminou com empate. Vamos na luta, vamos seguir e torcer para que esse time evolua. Hoje, pelo menos, deu uma pequena evolução. Se não foi o suficiente, pelo menos já vimos alguma evolução de que talvez eles possam conseguir alguns pontos para a gente mais na frente, para deixar o time principal já mais azeitado para garantir aí as classificações para as finais do Campeonato Carioca, tá certo? É isso aí, galera. Eu agradeço muito o que vocês estão fazendo. Eu peço o seu like se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para notificação e ajuda o Jim Flamenguista a poder produzir mais conteúdos como esse para ajudar o canal a crescer, tá certo? Um abraço, galera, e até a próxima.